Saudações, estamos iniciando mais uma live nessa semana, falando sobre virtudes, sobre os princípios do yoga. E nessa semana nós vamos falar sobre a virtude da serenidade, né? Como de costume, há anos, cada semana nós focamos em nossas práticas de yoga uma virtude. Cada semana a gente foca aquela virtude, a gente trabalha ela na nossa prática de yoga e, além disso, a ideia é que você, durante toda aquela semana, você vai cultivando, explorando, vivenciando, experimentando a virtude de formas diferentes. E, além disso, você procure ser um multiplicador, uma multiplicadora dessas virtudes, né, no cotidiano. Porque uma coisa interessante é quanto mais você se propõe, se empenha a multiplicar estas virtudes, mais você aprende sobre elas e mais você consegue incorporar essas virtudes dentro de você. Né? Então, essa semana nós vamos falar sobre a serenidade. Né? E o que é a serenidade? A serenidade é ser ou é estar sereno, serena, né? De uma forma imperturbável, em perfeita tranquilidade de espírito, naquela condição íntima, né? De equilíbrio interior, com um predomínio de paz, de harmonia e com aquela capacidade de entendimento, né, do contexto e uma predisposição para você estar em anticonflito, ou seja, fora, né, de conflitos. Né? A serenidade, ela é importante que você se deixe fluir, né, com as circunstâncias. E a cada momento, né, que você se deixa fluir, você vai conhecendo e saboreando a cada instante tudo o que está acontecendo, né? E entendendo que nada é permanente, tudo se transforma, tudo muda. Então, quando você compreende com serenidade, né, que tudo é transitório, você a compreende e aceita que há bons e maus momentos na nossa vida, no nosso cotidiano, e isso faz parte da nossa jornada. Então, quando você encara, você entende isso, você consegue, né, agir com mais serenidade. Né? Em outras palavras, serenidade é um estado de ânimo que é harmônico, né, que transmite calma, que transmite mansidão e geralmente é acompanhado com movimentos corporais brandos, com um semblante mais relaxado, uma imperturbabilidade diante de problemas. Talvez a palavra mais importante de serenidade é justamente imperturbabilidade. Esta é a palavra que talvez represente um pouco o que é serenidade, ou seja, pode estar acontecendo uma revolução. O mundo pode estar caindo, o teto caindo sobre seus pés. Está acontecendo um apocalipse, né? E você mantém a centralidade, a calma, a tranquilidade, a serenidade, né? Não que você não haja, não que você não atue de maneira a lidar com as situações, mas o que acontece fora não te afeta interiormente. A serenidade talvez seja uma das grandes maiores virtudes que a gente busca, não só na prática do yoga, mas quem está buscando autorrealização, autoconhecimento, né? Em várias tradições de filosofias, de conhecimentos e até religiões, quando você vê a serenidade é uma das características que mais são importantes, né? Para que você tenha uma realização pessoal, espiritual. Então, investir na busca da serenidade é talvez uma das grandes jornadas para quem está buscando um crescimento, uma evolução. Né? Existe um nome mais técnico para a serenidade e também ele é mais antigo, né? Que é o nome ataraxia.
Ataraxia normalmente era usado mais no âmbito da filosofia, né? Era muito usado pelos estoicos, pelos céticos, pelos epicuristas, e a ataraxia tem essa ideia, né, de indicar o ideal de imperturbabilidade, como já foi dito, e isso é alcançado mediante o domínio das paixões e o controle sobre si mesmo, né? Então, a ataraxia, né, que também pode ser traduzido como a serenidade da alma, é justamente, né, esse domínio das paixões, o controle de si mesmo, você está em autocontrole, né? É, basicamente, então, isso é o que a gente entende por serenidade, né? Então, é esse estado em que a alma, né, busca esse equilíbrio, essa moderação na escolha, né, do que está prestando atenção, né, até a seletividade daquilo que lhe agrada, né? Quando você cultiva a serenidade, normalmente você tem uma força presencial mais pacífica, né? Quando você está sereno, você é como se irradiasse uma vibração, uma energia no ambiente, né? Essa força presencial que abranda, que tranquiliza o seu entorno, né? Então você acaba sendo até um oásis de tranquilidade, de calma para outras pessoas que às vezes estão fora de si, né? A conquista de uma serenidade elevada, você ganha essa capacidade de, sem falar nada, a sua simples presença tranquilizar, acalmar, serenizar os outros, né? Então, quando você tem essa serenidade dentro de você, você naturalmente tem um porte pessoal que transmite segurança, né? Então, você se sente seguro e você transmite segurança, transmite essa ideia de imperturbabilidade, né? Quando você vivencia a serenidade, você tem aquele senso, né, de tranquilidade, né? Porque você conhece os bastidores da vida. Você tem essa sensação, esse conhecimento, né? Que aquilo que já foi falado, que tudo é transitório, tudo é impermanente, tudo muda. Então, você não se abala com aquilo de imediato que está acontecendo, né? E por que a serenidade é tão importante, né? Entre muitas outras coisas, e é tão importante hoje ainda, né? Porque a gente está cada vez acumulando mais estresse, mais tensões devido a um ritmo de trabalho excessivo que a gente vive, né? A uma falta de tempo, né? A gente não tem tempo quase para nada, né? E por isso a gente acaba tendo pouco repouso, pouco descanso. A gente também tem uma infinidade de informações na nossa mente. Então tudo isso gera ansiedade, gera tensão, gera insônia, depressão, gastrite, baixa capacidade de concentração, irritabilidade. Então, por todo esse contexto, a gente se empenhar em cultivar a serenidade, né, vai vir na contramão disso tudo, e você consegue lidar com tudo que acontece na vida de uma maneira mais coerente, mais inteligente, mais adaptativa. Se a gente for considerar o momento atual em que o mundo todo está vivendo desta pandemia, né, que parece que tirou tudo do eixo, mais imperativo ainda a gente aprender a lidar com a serenidade. Agora é importante a gente não confundir a serenidade como um desinteresse, né? Então, às vezes a pessoa serena parece, por ela estar inabalável, parece que ela não está dando interesse para o que está acontecendo, né? Então não é isso, não é desinteresse, não é indiferença, não é insensibilidade, ao contrário, né? Se você está buscando crescer, lembra que a gente já trabalhou, né, numa outra live, né, sobre a afetividade, né? Então,
a afetividade junto com a serenidade, né, elas são poderosas, né? Então, você tem sim sensibilidade, só que você não é dominado por as suas emoções, pelos seus sentimentos. Quem está trabalhando com serenidade também não é uma pessoa alienada, né? E muito menos a serenidade é um ato de inocência, de ignorância, né? Então, normalmente, serenidade está associada a uma capacidade de reflexão, né? Então, você consegue refletir, entender o contexto, para aí sim você agir de maneira ponderada, inteligente, né? Então, já associado à ideia da imperturbabilidade, né? A serenidade, quando você é sereno, você tem mais autocentramento, né? Você mantém-se mais no seu eixo, né? E você sai menos, né, de você mesmo, né? Ou seja, você tem um domínio das suas emoções, né? Além disso, impera um estado de harmonia, de equilíbrio íntimo, né, dentro de você e por fora de você, nas suas relações, nas suas interações, né? Então, a serenidade está muito associada com a ideia de uma pacificação, né? E também de uma inabalibilidade, ou seja, você se torna assim, cada vez mais inabalável, né? A serenidade está associada também àquela ideia de calma, de quietude, de apaziguamento, né? E tudo isso não é careta, isso não quer dizer, não, você pode vivenciar, você pode ter intensidade nas suas experiências, como foi trabalhado em um outro aspecto que a gente falou sobre bhava, que é aquele sentimento de intensidade. Então você pode agir com bhava, com sentimento, né? Mas de uma maneira serena, né? A serenidade é o que acontece tá aqui dentro de você, é a estabilidade, né? É ser imperturbável, inabalável, né? Então, a serenidade está associada a essa ideia de paz, né? De você ter a acuidade, né, das suas percepções, para que você tenha o discernimento e consegue organizar. Lembra que a gente já trabalhou sobre organização? Então, dentro de você, tudo o que está acontecendo, para daí sim você ter mais centralidade, né? Está associado então a essa ideia do bom senso, da inteligência que já foi falado. A serenidade tem muito a ver com a ideia da tolerância, né? Então você ser mais tolerante com a diversidade, com os pontos de vistas diferentes, né? Ser tolerante com perturbações, com provocações, né? A serenidade está muito associada justamente à ideia de você ser paciente, né? Com essa ideia de você ser anticonflituoso, anticonflituosa, né? Ou seja, ir contra, né? Não se associar a qualquer forma de conflito, certo? A serenidade também está muito associada à ideia de você ser cada vez mais transparente. Quando você é transparente de maneira inteligente, né, você não fica preocupado com você ter que manter aparências, manter posições, posturas, né? Então isso te traz mais aquele estado de tranquilo, de calma, ok? Então, isso tudo é a ideia do que a gente fala de serenidade. E como que a gente pode cultivar mais a serenidade? Então, é importante que você aprenda a desenvolver um domínio que seja razoável do seu sistema nervoso periférico, né? Então, você ter o controle dos seus impulsos nervosos, né? Das suas vontades, dos seus desejos, né? A serenidade está associada à ideia da temperança, né? Temperança, né? Dos seus impulsos, né? Por gula, por prazeres sensoriais, sexuais. Então, quando você tem esse controle, né, do seu sistema nervoso, dos seus impulsos nervosos, isso já é um passo para você trabalhar mais a serenidade,
né? E na prática do yoga, né, que a gente trabalha várias coisas, principalmente com as respirações, os asanas, a gente acaba aprendendo a ter esse domínio maior do nosso sistema nervoso periférico, do nosso sistema nervoso central, principalmente, né, aquele equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Então isso contribui enormemente para que a gente tenha bases, né, para o estabelecimento da serenidade. Né? É importante também que a gente ofereça para o nosso próprio corpo físico os meios para ter esse padrão, né, de calma, de tranquilidade, e isso através, né, de um bom sono, uma boa alimentação, de momentos de descontração, de saúde física, né, uma boa nutrição. Né? Então, ter o organismo, o corpo bem estruturado, né, isso ajuda você a ter mais autoconfiança, mais autocontrole e, consequentemente, mais serenidade. Na própria prática do yoga, a gente vai construindo isso justamente para a gente ter essa força interior e essa certeza íntima. E isso ajuda, então, a gente manter-se mais naquele nosso autocentramento que já foi falado. Né? Para que a gente consiga ter mais serenidade, é importante que a gente aceite as crises que a gente passa na vida. Sempre a gente vai passar por algumas crises, e até crises de crescimento, ou seja, nas situações que você está crescendo, que você está desenvolvendo, acontecem crises, né? Tem tensões, e você aceitar isso, você entende esse processo, então você vai com mais tranquilidade, com aquela certeza interior, tá tudo bem, né? Isso vai passar, você vai superar, né? E é importante também você ter aquela hombridade, né, de enfrentar não só as crises, mas as contrariedades que vão surgindo das situações, com as pessoas. Então, quando você mantém-se nessa firmeza, né, de enfrentar, mas com suavidade, essas contrariedades, de você manter-se firme, né, coerente com seus valores, com seus princípios, e nessa certeza que aquilo há resolução, isso te traz mais pacificação interior e isso facilita com que você tenha mais a serenidade. Né? Então, isso tem tudo a ver, né? Outra dica é você ter essa autoconfiança que você é capaz de resolver as coisas. Existe uma inteligência dentro de você e você dispõe de inúmeros conhecimentos ao seu redor que você tem acesso, que você possa então lidar, né, com todo tipo de conflito, de dificuldades, né, de problemas. Você tem então essa resolutividade pessoal, né, dentro de você. Né? É importante que você tire momentos para você ter mais tranquilidade para a recuperação de todo o seu ser, do seu corpo físico, do seu corpo energético, do seu corpo emocional, do seu corpo mental. Então, você buscar ter momentos de repouso, né? Momentos, né, para você limpar, para você desanuviar a mente, né? Momentos para que você possa relaxar, né? Então o relaxamento ele minimiza aquele esforço que você tem que fazer para manter-se sereno, serena, né? Então às vezes, né? Então por isso que é importante, né, você ter pausas, ter férias. É importante você investir em um clima, né, ambiental de tranquilidade, né, no seu cotidiano. Né? Então, você planejar os ambientes que você convive, né, de uma maneira que transmitam essa vibração de serenidade. Então, uma boa organização do ambiente, né, um aroma gostoso, uma musiquinha gostosa, né, você estar em contato com ideias, com pessoas que também transmitam isso, né, ajudam bastante a você construir, né, toda essa estrutura de serenidade. Né? Obrigado aí, Barial. Né? Espero que está contribuindo aí para a sua serenidade, que também seu dia seja
sereno e iluminado. Então, esses são dicas, né, para que você possa cultivar mais a serenidade, né? Outros fatores que ajudam a serenidade é você cultivar a inteligência, que já foi falado, né? Então, esse bem-estar que também foi falado, você despertar mais a sua intuição, né? Quando você dá espaço para a intuição, você vai fluindo por caminhos, por direções, por escolhas que trazem mais pacificação interior e, com isso, consequentemente, mais serenidade. Outra habilidade, aptidão muito importante para você cultivar é a criatividade. Né? Quando você cultiva a criatividade, então você tem essa capacidade de solucionar situações, né? De encontrar caminhos, né? E você sabendo do seu potencial criativo, você tem mais autoconfiança e, com isso, mais centramento, mais serenidade, né? Traz mais esse equilíbrio interior, né? Então, a serenidade a gente pode caminhar por vários, né, percursos, né, de como encontrá-lo, né? Então, eu vou dar alguns exemplos de situações que não são serenas, né, e que como que você pode investir em serenidade, ou seja, né, são os opostos, né, são ideias antagônicas, né? Então, por exemplo, né, se você está numa situação que você, outra pessoa, está tendo uma perda ou um desgaste da razão, é importante você investir mais em discernimento, né? Então, busque, né, ponderação, reflexão, discernimento, né? Se você está diante de uma situação que tem um desacordo, que muitas vezes é ilógico, né? Então, trabalhe pela conciliação, né? Busque essa conciliação, né? Se você está irritado ou está próximo de uma pessoa irritada, busque o abrandamento dos seus ânimos, do seu ânimo, do ânimo da outra pessoa, né? Então, a impaciência você trabalha, né, com o cultivo do estado de uma acalmia interior, né? Ou então, né, você está vencendo uma situação de furiosidade, né? Uma furiosidade praticamente animal, assim, né? Então, cultive a paciência, uma paciência madura, estabelecida, né? Se você está em um estado de inquietação, cultive, busque, exercite o apaziguamento, né? Se você, por outro lado, na situação social, você percebe uma falta de sinceridade, uma falta de sinceridade que parte de você, né? Então, cultive a autenticidade, né? Então, tudo isso são dicas de aspectos que você vai trabalhando no seu cotidiano, e isso constrói, né, uma serenidade mais estabelecida, mais permanente, prolongada, né? Então, diante de uma dissimulação sua ou de outra pessoa, cultive a clareza de visão, né? Quando você aplica essa clareza de visão, a dissimulação se desfaz, ajuda a se desfazer, pelo menos, né? Então, diante de um descontrole emocional que eventualmente acontece, né? Então, trabalhe o autocontrole, trabalhe também a imparcialidade, né? Então, diante, né, da maldade, da malignidade, cultive o bem, a benignidade, né? Diante da agitação, cultive a bonança, né? Diante de uma situação de dureza, você tem que praticar o quê? A brandura, né? Que é um outro aspecto da serenidade, né? Diante daquela rigidez, né, de pontos de vistas, né, que está acontecendo muito ultimamente, né? Até a divisão entre as pessoas de pontos de vista, de ideias, de crenças, né? Então, como que você trabalha isso? Ternura, ternura em ver e aceitar a diferença, né? Contemple que a diversidade de diferenças de pontos de vista, elas fazem parte, são bem-vindas, dê espaço para elas com ternura, ok? Então, se você está numa situação de desassossego, né,
você pode tranquilizar, agir com mais tranquilidade e manifestar essa tranquilidade por atos, por atitudes, né? Então aquilo lá, uma postura interior, né? A maneira como você se expressa, como você lida com o seu corpo, com a sua respiração. A respiração é importantíssima, né? Você ter o controle respiratório, do ritmo respiratório, é um elemento importantíssimo para essa conquista, né, de uma serenidade mais bem estabelecida, né? Diante de uma pessoa, você sendo rude, da rudez, né? Contrabalance isso através da gentileza, né? Ou então, né, da grosseria, né? Contrabalance através da cortesia, né? Então isso vai abrandando, vai estabilizando e assim serenizando, né? É, diante de uma situação de rebeldia, né? Então, traga para a reflexão, uma reflexão coerente, né? Compreendendo aquela rebeldia. Né? É, quando você está numa situação de você, olhe muito para você, mas também diante de uma outra pessoa que com falsa modéstia ou falta de modéstia, contrabalance com o contrário, que é a modéstia. Né? É, às vezes você está no momento diante de alguém que está naquela megalomania, né? Aquela intensidade, né? Haja, trabalhe, cultive, é, multiplique, né? Facilite o quê? A discrição, né? Diante de uma violência, de uma agressividade, com o que você vai trabalhar? Com a pacificação, né? Diante de uma situação de intransigência, busque a razoabilidade. E diante, né, do que? Se você é inflexível, cultive a flexibilidade. Você está vendo? São vários pontos, aspectos do cotidiano, várias outras coisas que você cultivando sempre vai criar um bolsão, né, para você ter uma serenidade mais abrangente, mais ampla, né, em vários aspectos, em várias dimensões do seu ser. Né? Então, diante da rispidez, trabalhe o quê? A suavidade. Né? Diante, né, da exaltação, haja com comedimento. Né? Então, você está vendo? É muitos. A gente pode ficar fazendo associações de ideias, de palavras. Na verdade, é lidar com praticamente o que um é antagonista do outro. Então, para você conquistar a serenidade, é importante esse esforço, esse empenho. Né? Então, ela não é algo assim que se realiza do nada. Né? Assim como já foi falado, né, em outros momentos, né, porque a vida ela tende à desorganização, né? É o que a gente chama de entropia. Então você precisa ter um esforço, um empenho para voltar à organização, ao equilíbrio, à centralidade, à serenidade. Então é um cultivo, é como se fosse um músculo que você exercita, mas quanto mais você trabalha, mais parece que aquilo fica fácil, é que nem aprender a dirigir. No início é uma complicação, uma dificuldade, mas cada vez mais aquilo vai ficando mais fácil. Né? E depois você dirige com fluidez, com leveza. Né? Então, diante de uma situação de provocação, né, cultive a sua imperturbabilidade. Né? Não se permita se perturbar com aquilo. Né? Diante de uma situação de aspereza, ou você sendo áspero, identifique isso. Opa, vamos contrabalançar isso com a doçura. Né? E lembrando, lembra que a ideia de ser sereno é que você irradia essa energia para o ambiente? Então, se algumas pessoas estão agindo, né, com insegurança, com aspereza, então você sendo autoconfiante, você sendo doce, né, você contrabalança e apazigua aquilo lá. Claro que não é perfeito, há situações diversas, mas isso ajuda. A ideia é você buscar isso. Okay? Então, ou seja, na falta da intemperança, trabalhe a temperança. Né? Se você está lidando com disparates, né, trabalhe a sua sensatez, né, diante dessa situação. Né? Diante da incivilidade que tem acontecido muito, né,
voltando, caiu um pouquinho aqui a conexão. Então eu estava falando, né, diante, né, de momentos de incivilidade que tem acontecido muito no nosso cotidiano, você contrabalança isso com a equanimidade, né? Diante do histerismo que tem acontecido muitas vezes, cultive o que? A sobriedade. Tudo isso são aspectos de um grande guarda-chuva que é a serenidade, né? Então, essa que é a ideia, né, que eu gostaria de dar muitos exemplos para vocês, né, de como cultivar a serenidade de uma maneira ampla, né? Então, a sugestão é: busque cultivar durante 7 dias, né, desde hoje, né, durante 7 dias, a serenidade nas suas mais diversas formas, né? Pesquise mais sobre isso, né? Assiste mais esse vídeo, se for o caso, e cultive também você multiplicar essa ideia, ou compartilhe o vídeo, ou busque outras ideias, compartilhe, estimule outras pessoas. Quando você faz esse exercício de ensinar, divulgar ou multiplicar essa ideia para outras pessoas, né, você isso dentro de você. O simples fato de eu ter me empenhado em estar falando sobre serenidade, isso vai ajudar em algum grau a eu ter mais serenidade, né? Então, e assim sucessivamente, né? E você sendo um exemplo, isso ajuda bastante também. Ok? Então, eu agradeço, né? Vamos encerrando essa live. Lembrando que, né, então, toda semana a gente pratica uma virtude, né, na prática do yoga, e também a gente começou a fazer então essas lives, e na prática a gente tem técnicas específicas para trabalhar interiormente, né, a virtude, para que aquilo se estabeleça, né, e que a gente possa daí colocar a virtude para fora, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima conversa.